Bíblia aberta, cartilha de oração. Paulo e seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge. Então, nas viagens missionárias, Paulo não vai pensar que tinha avião, não. Não vai pensar que tinha carro. Foi feito a pé, no lombo de burricos ou cavalos, não importa, e de navio. Paulo foi incansável missionário nas 3 grandes viagens missionárias. Sigamos. Paulo e seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. João Marcos é da 2ª geração de discípulos, como Paulo. Eles continuaram a viagem indo a Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Psídia. Entraram na sinagoga e sentaram-se. Versículo 15. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Olha, se vocês têm uma palavra para animar o povo, que fale agora. Então Paulo se levantou, não ia perder a oportunidade, né? Fez o sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Vamos ao discurso de Paulo. Homens de Israel, e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados, quando moravam na terra do Egito, e fez deles um grande povo. Eles o tirou de lá com poder. E no deserto, aguentou aquela gente durante 40 anos. Paulo faz uma recapitulação do que Deus fez para o povo de Israel. Ele estava falando para judeus. Ele era judeu. Ele destruiu 7 povos da Canaã. O povo de Israel se tornou dono da terra deles. Tudo isso levou 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes. Lembra dos juízes? Paulo conhece muita Bíblia e está falando numa sinagoga para judeus. Primeiro os tirou do Egito, depois mandou juízes. Citou Samuel. Quando o povo pediu um rei, lhes deu Saul. Depois tirou Saul e deu o rei Davi, filho de Jessé. Um descendente de Davi agora vem. Um descendente de Jesus, de Davi, foi Jesus. Paulo vai na árvore genealógica do povo, na raiz do povo, para dizer: agora, um descendente de Davi nasceu, Jesus, a quem Deus pôs Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando. Mas escutem, ele vem depois de mim. Falando de João Batista. Paulo continuou: Meus irmãos descendentes de Abraão, e também vocês judeus, e também não compreenderam a palavra dos livros dos profetas. Mesmo assim, as condenaram. Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. Embora não encontrasse nenhuma razão para condená-lo à morte, eles pediram para que Pilatos o mandassem matá-lo. Depois de fazerem tudo o que a Escritura Sagrada diz, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Estamos no tempo pascal. Paulo faz um resgate. Não havia motivo para a morte, mas eles conseguiram que Pilatos o mandasse ser crucificado.
Tiraram da cruz e colocaram no túmulo. Versículo 30. Esse é fundamental. Mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias, ele apareceu às pessoas que tinham acompanhado na Galileia até Jerusalém. Agora, essas pessoas são testemunhas e falam a respeito. Jesus ao povo de Israel. Nós, agora Paulo fez toda essa catequese, buscou no Antigo Testamento e diz: nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora a nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído da morte. Eu vou dar bênçãos a vocês, sagradas e certas, que prometi a Davi. Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. Agora, porém, no versículo 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, onde? Lá na sinagoga, onde? Em Antioquia, as pessoas pediram com insistência que voltasse no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir as palavras do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Versículo 45. Paulo estava sendo bem sucedido. Foi num sábado, e eu li um trecho do discurso. Quando estava saindo, o povo pediu: volte sábado que vem na nossa sinagoga e continue. Mas quando os chefes viram que uma multidão se reunia para ouvi-los, ficaram com muita inveja. Gente, inveja é terrível. Eu tenho medo da inveja. Eu, Padre Reginaldo, tenho medo da inveja. Pela inveja se mata. Pela inveja se calunia. Pela inveja se destrói. Então começaram a dizer ao contrário do que Paulo dizia e o insultavam. Porém, Paulo e Barnabé falavam com mais coragem ainda. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer: as palavras do Senhor era boa. E creram todos tinham sido escolhidos para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus, os que não queriam saber, motivados pela inveja, atiçavam as mulheres não judias da alta sociedade, convertidas ao judaísmo, e homens importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e expulsaram daquela região. Atenção! Os expulsaram daquela região por inveja, calúnia, mentira, dor de cotovelo. O que fez Paulo e Barnabé? Versículo 51. Então, os apóstolos sacudiram a poeira de suas sandálias. Quem foi que ensinou a fazer isso? Jesus. Em sinal de protesto contra eles, e foram para Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Amém. Esta foi a leitura orante do dia de hoje. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.